como a tua filha falou. Eu não vou pedir para que o Senhor venha abençoar, porque nós já sabemos, Deus, que ele já é abençoado por ti, Senhor. Aleluia. Mas nós vamos pedir que o Senhor venha usar o teu filho nesta noite como tu queres, como um canal neste lugar. Aleluia. Derramar, Senhor, o Espírito Santo de Deus, venha derramar a tua unção sobre a vida dele, Senhor. Deus, não deixa que o teu filho venha falar, fazer nada que for dele, mas só o que for da tua permissão, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Querido, estou muito alegre nessa noite de estar conhecendo mais um pouco de Deus, a noiva do Cordeiro, que vai morar no céu. Desde já eu quero externar os agradecimentos através do irmão Valdeci, presbítero Valdeci, que nos antecedeu esse convite através da nossa irmã Beatriz, não é isso? Nossa irmã Beatriz, a pastora, o nome da pastora Eliette, também, muito obrigado por estar cedendo a tribuna para que nós pudéssemos pregar uma palavra de Deus aqui nesse lugar. Eu quero pedir a você, por gentileza, que vai localizando o primeiro livro dos reis de Israel. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Primeiro livro, segundo livro dos reis, capítulo 5, apenas o versículo de número 1 vai ser a base da nossa ministração nessa noite. Vou me substanciar apenas no versículo 1. O subtítulo diz que a cura do leproso Naamã. Versículo 1 diz a palavra de Deus assim: E Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitória à Síria, e era este homem valoroso em extremo, porém era leproso. A igreja, querido, pode se assentar, por gentileza. Querido, eu queria pedir para você que repetisse algumas palavras comigo assim nessa noite. Fala assim comigo: Shazek, Shazek. Shazek, Shazek. Não. Shazek, Shazek. Shazek, Shazek. Venidre, Shazek. Venidre, Shazek. Força, força. Força, força. É que sejamos fortalecidos. Fortalecidos. Esse é um texto de uma paraxá judaica, que eu fiz esse texto de uma oração sempre quando prego. Querido, o texto é conhecido de todos, o texto do segundo livro dos reis de Israel, ou o segundo livro de acontecimento dos reis de Israel. A Bíblia diz, no capítulo que lemos, acerca do homem chamado Naamã. O nome Naamã no hebraico, ele tem a tradução de agradável. O livro dos reis também, ele foi escrito por volta do ano 721, até por volta do ano 894, ano antes de Cristo. Querido, tu conhece muito bem a história que expomos aqui nessa noite do homem chamado Naamã. A Bíblia diz, pela sua estima perante o seu Senhor, ele era um homem muito forte, era um homem muito poderoso, grande, porque por meio dele o Senhor dera vitória ao rei Ben-Hadad, porque Ben-Hadad, que era o rei da Síria, segundo as traduções judaicas, o rei que reinava na época era o rei por nome de Jorão. A Bíblia diz então que esse homem, por mais poderoso que ele era leproso. Eu queria, querido, fazer você entender nessa noite alguns tipos de lepra, porque tinha pelo menos 2 tipos de lepra. Porque, bem verdade, essa lepra, segundo os historiadores, ela existe mais ou menos por volta de 4.000 anos. Mas essa palavra de Naamã e essa descoberta
ela torna-se por volta do ano 1350 ano ele antes de Cristo. A Bíblia diz que esse homem, mais poderoso que fosse, ele era leproso. Mas eu queria fazer você compreender que a lepra de Naamã não era igual à lepra que vemos vários leprosos dentro da Bíblia. Então poderíamos chamar pelo menos da hanseníase, porque também era conhecido como lepra antigamente. Segundo a tradição, por exemplo, do cientista Hansen, essa descoberta foi por volta do ano 1872 da nossa atualidade acerca da hanseníase. Por isso o nome Hansen, hanseníase, vem do cientista Hansen. Eu queria fazer você entender nessa noite porque Naamã não poderia ser um leproso. Naamã, por volta mais ou menos desse ano, não era ainda descoberta a ciência como nós temos nos dias atuais. Mas essa ciência descobriu que Naamã poderia ter, aleluia, manchas abranquiçadas sobre a sua pele ou manchas avermelhadas sobre a sua pele. Porque Naamã, por mais poderoso que ele fosse, se ele fosse leproso, ele não poderia de forma alguma atingir o alto escalão daquela escultura. Por quê? Porque o leproso, ele teria que ficar fora do arraial. O leproso, ele teria que usar sino. O leproso, ele teria que usar uma capa. Pelo contrário, Naamã não tinha nada disso. Naamã tinha, aleluia, um grande estátuo e ainda um grande homem poderoso segundo o seu Senhor. Mas eu queria, querido, relatar um pouquinho dessa lepra ou da hanseníase, porque a primeira descoberta é conhecido como, aleluia, uma bactéria chamada Mycobacterium, ou se você quiser entender no grego como leprai. Ele tinha, aleluia, as manchas avermelhadas sobre a pele. Porque quando Naamã saía, aleluia, diante da guerra, ninguém percebia o leproso que ele era, porque a mancha era, segundo as tradições, ela poderia pegar pelo menos o homem pelas suas nádegas ou pelo menos nas suas costas. Então ninguém, de hipótese alguma, poderia ver aquelas manchas que Naamã tinha sobre a sua pele. Só para você, querido, entender um pouquinho dessa história que eu vou pregar para você nessa noite. Essa história, aleluia, da hanseníase, ela tem alguns estados. Porque Naamã teve que dar 7 mergulhos. Haja vista que todos pregam sobre esse mergulho. Eu não vou pregar sobre 7 mergulhos de Naamã, mas eu vou pregar, querido, pelo menos sobre 7 estágios da hanseníase. Porque a hanseníase nós temos vivido, aleluia, dentro da igreja nos dias atuais, em pleno século de número 21. A primeira coisa então que eu vejo dentro, aleluia, dessa história, como, aleluia, hanseníase é para um que estuda aqui acerca, aleluia, do tecido epitelial. Ele pode ver que no tecido epitelial a primeira coisa que a pessoa tem é manchas sobre a sua pele. É isso, a mancha avermelhada, segundo a hanseníase comprova isso. Ele tem mancha avermelhada e a segunda coisa que ele tem é manchas esbranquiçadas sobre a sua pele. Uma bem verdade também é que quando o homem ele pega essas manchas da pele, ele perde um pouquinho da sua sensibilidade. A verdade é que nós temos vivido isso nos dias da nossa atualidade, porque o crente é como muitas das vezes, como Naamã, ele pode até ser muito poderoso, ele pode até ser um homem que tem, aleluia, um alto escalão, até mesmo dentro da igreja, até no meio da sua sociedade, mas muitas das vezes ele é um camarada que perdeu a sua sensibilidade espiritual, porque a mancha exposta, ele já pegou ele, porque num culto como esse, é um culto de campanha, um culto de libertação, não era para nós estarmos de boca fechada, de nossa alguma. Eu glória a Deus, aleluia, que tem o Espírito Santo de Deus, quando ele entra pelas portas da igreja, a força de Deus é a força dele, a presença de Deus é a presença dele. Aleluia. Quando eu vejo, querido, Naamã, um homem muito poderoso, mas porém leproso, eu vejo um homem, aleluia, com a sua perda de sensibilidade, porque nos dias que estamos vivendo,
Perdemos a sensibilidade. O primeiro estágio que eu vejo na vida, aleluia, do homem chamado Naamã. Por mais poderoso que era Naamã perdeu a sua sensibilidade. Naamã já não conseguia mais, aleluia, se esquentar, aleluia, com a presença de Deus, porque bem verdade é segundo, aleluia, a sintologia do texto acerca do tecido epitelial, porque perdemos a porque nós podemos chegar no calor do fogo e nós não sentimos nada, e por que não dizer que estamos vivendo um culto como esse? Aleluia! Que estamos vivendo na nossa atualidade. O Espírito Santo está aqui, o fogo do Espírito Glória a Deus! aqui, mas muitas das vezes nós não sentimos a presença de Deus. Ouça Jeová! Nós não sentimos a presença de Deus. Parece que eu estou vendo, querido Naamã, por mais poderoso que fosse, mas era leproso. A segunda coisa que eu aprendo com Naamã, a primeira dela é perda da sua sensibilidade no tecido epitelial. A segunda coisa que eu vejo que estava prejudicando Naamã era no tecido conjuntivo. Quando eu vejo, querido, o tecido conjuntivo, eu começo a parar para entender que realmente é o que nós temos vivido nos dias atuais. Eu estava meditando dentro dessa palavra hoje em casa. Eu cheguei e falei, rapaz, tenho que pregar, eu tenho que estudar. E quando eu paro para estudar essa palavra, eu vejo que a segunda coisa que Naamã estava sendo alvejado era no conjuntivo. Por quê? No tecido conjuntivo, quando a hanseníase chega por volta de 3 meses a pelo menos 3 anos do seu estágio, ela começa a tirar as suas forças. Porque, segundo a ciência, a pessoa que tem a hanseníase não consegue segurar um copo de água, porque perde as suas forças, os seus músculos não mais obedecem. É quando eu vejo essa palavra, eu vejo que bem verdade é que nos dias atuais que estamos vivendo, muitos crentes já têm perdido as suas forças espiritual. Muito crente, ele já está com problema, aleluia, no conjuntivo, porque ele não consegue mais se curvar, aleluia, os nervos já não obedecem mais. Entra dentro da igreja, a primeira coisa, muitas das vezes que entramos dentro da igreja, não é mais falar com Deus. A primeira coisa que fazemos é conversar com o nosso irmão, perguntar até como é que ele está, se ele vai bem, se o dia dele foi bom. E muitas das vezes Deus está ali, ó, esperando a gente dobrar o joelho para conversar perante a Ele primeiro. Aleluia, Deus, aleluia. Muitas das vezes dá mais importância ao irmão que está do lado do que o próprio Pai que está no céu. Culpa disso, a hanseníase dentro da igreja. O conjuntivo já não obedece. Você já não consegue mais pegar aquilo que Deus tem para você, porque larga, porque afrouxa a mão, e já não consegue mais curvar-se perante a Ele, porque os nervos não obedecem, endurece. Então, a perda dos nervos, isso nós temos vivido nos dias atuais. Quando nós saímos de dentro da igreja, depois de Deus ter manifestado uma palavra poderosa, e nos decantar aqui dentro da igreja, quando nós entramos dentro de casa, a primeira coisa que fizemos não é conversar com Deus. A primeira coisa que muitos de nós fazemos é pegar um prato de comida e jantar. É Deus. A segunda coisa que fizemos é ligar o computador, ver se tem acesso à internet, Deus, entrar no bate-papo, no Facebook. E a primeira coisa que pegamos, chega para ver, vamos ver se meu irmãozinho está online. Mas Deus lá de cima está olhando, eu queria entrar online com você. Deus, Jeová. Quando conversar com o irmão que está do teu lado, conversa com Deus. Aleluia! Mas muitas das vezes não obedece mais os nervos.
O Espírito Santo até põe no coração do crente. Vai orar, vai me buscar, vai buscar a presença do Espírito Santo. Mas ele não consegue. Não consegue, não obedece mais. Não consegue se curvar perante Deus. Ele consegue curvar na cadeira do computador, mas não consegue mais dobrar o joelho na beirada da sua cama para buscar a Deus. Não consegue mais dobrar o joelho no sofá da sua casa e pedir a presença de Deus. Tem status, tem lugar de posição, é poderoso, mas muitas das vezes está leproso. Está leproso. O Espírito Santo chama, já não vai. O Espírito Santo manda, vai lá, já não vai mais. A perda de sensibilidade. Os pés já não conseguem mais obedecer. Tem dificuldade de andar, se arrasta. Querido, nessa noite é noite de buscarmos a presença de Deus. É um culto de libertação, é um lugar que nós só podemos sair daqui depois que Deus encheu o nosso vaso. Aleluia. O azeite está pouco, tá, mas tem azeite. Deus não aumenta aquilo que você não tem. Deus só aumenta aquilo que você tem. Aleluia. O que você tem nessa noite? Querido, temos que buscar a Deus a qualquer preço. Nós não podemos deixar a lepra pegar dentro da igreja. Porque quando nós perdemos a sensibilidade, a primeira coisa que entra é a lepra.